Então, 1 Samuel, capítulo 16. Eu esqueci de falar, gente. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. A gente, antes de tudo, vamos ver também a história quando o povo escolheu um rei. Que aqui a gente vê sobre 1 Samuel capítulo 8. O israelita pede um rei e Deus o concede. Assim, meus amados, Samuel era o rei sobre Israel. Era o que julgava, era o profeta que tinha a porta-voz de Deus para o povo de Israel. Só que Israel vem nas outras nações tendo um rei ali, queria também ser igual a outras nações. E ele pediu a Samuel um rei. E Samuel se entristeceu com aquela palavra, porque ele estava rejeitando a Samuel. Mas o Senhor disse: Samuel, Israel não está te rejeitando, está rejeitando a mim. E ali o Senhor disse: faz o que ele quer, mas diz que como vai ser esse rei. E aqui a gente vê como é que seria o rei. Primeiro Samuel capítulo 8, versículo 10. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediu um rei. E disse: este será o costume do rei, que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corra adiante dos seus carros. E os porá por príncipe de milhares e por cinquentários, e para que lavre a sua lavoura, e segue a sua cega, e faça as suas armas de guerras e os pretextos de seus carros. Veja só, Deus mandou Samuel dizer: olha, esse rei vai ser assim, assim. Vocês vão querer, e o povo mesmo assim disse que queria um rei. E Saul foi constituído rei sobre Israel. Mas Saul, ele começou bem. Mas no decorrer do tempo, Deus mandava Saul fazer algo e Saul desobedecia. Saul não cumpria aquilo exatamente que era para fazer o que Deus mandava. E quando Saul foi desobedecendo, Saul foi saindo do caminho do Senhor, chegou um tempo que Deus disse: olha, no capítulo 13 e o versículo 14 de 1 Samuel, veja o que Deus falou para Saul. Porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que reina chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Veja só como Saul estava. Saul desobedeceu tudo o que Deus estava pedindo e foi fazer segundo a sua vontade, mas o Senhor disse: olha, agora não. Agora eu vou escolher um rei segundo o meu coração. Quem foi esse rei? Davi. Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Mas por que ele foi um rei segundo o coração de Deus? Se a gente vê também que ele pecou, ele cometeu homicídio, que ele cometeu adultério. Mas por que ele ainda continuou um homem segundo o coração de Deus, Valesca? Homem perfeito igual a nós, né? Ele era. Pois é, homem perfeito igual a nós. Imperfeito, né? Que é cheio de erros, cheio de defeito, mas ele não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Veja só, quando Davi, ele pecou lá com Betseba, a gente vê no capítulo 51, Davi dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e cria em mim um espírito reto. Glória a Jesus, e disse: não retire de mim o teu Espírito Santo. Davi, ele reconheceu, Davi, ele se humilhou, Davi se quebrantou a Deus e pediu o seu perdão. Ele pecou, mas ele também pediu perdão a Deus. Ele reconheceu. Glória a Jesus. A gente também vê, irmã, mas também você vai ver que ele no começo, ele estava tão caracterizado com o pecado, que quando Natan foi falar, né, do julgamento ali, repreender Davi nem tinha se tocado que era ele, mas Natan disse: é tu. Mas você vê Davi se humilhando em jejum para ver se Deus perdoava e salvava o seu filho. E quando o seu filho
como Deus disse que ele iria morrer, ele se levantou e foi comer e se alimentar. Mas no Salmo 51, fala o arrependimento de Davi, o quebrantamento de Davi, o medo dele de perder a presença de Deus. E também, primeiro, Davi foi escolhido por Deus. Segundo, era um homem quebrantado e um homem que reconhecia os seus erros. E também a gente vê que porque Davi também era um homem segundo o coração de Deus, porque ele também era um homem sincero. Era um homem reto. Era um homem, glória a Jesus, que honrava o Senhor. Quando o Senhor mandava ele fazer algo, Davi, ele obedecia e fazia aquilo que o Senhor mandava. A gente vê aqui, vamos ler em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Que fala: portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porque os que me desprezam serão envelhecidos. Glória a Deus. Então, Davi, ele honrava a Deus. Davi, quando Deus mandava fazer algo, ele obedecia. Veja só, quando, glória a Jesus, Davi, ele foi ali, era pastor de ovelhas, ele cuidava daquelas ovelhas do seu pai, ele zelava, ele tinha aquele amor. Quando vinha ver o urso, ele foi matar o urso, ver o leão, ele foi matar o leão, ele tinha aquele amor, né? E como aquele amor que Deus conhecia o seu coração, Deus via o seu coração, Deus via que o coração de Davi era um coração reto, era um coração sincero, era um coração temente a sua palavra, porque pra gente ser uma pessoa segundo o coração de Deus, não quer dizer que você vai ser sem defeito, não quer dizer que você vai ser uma pessoa santa, uma pessoa que nunca vai errar. Não, Davi, ele errou como ser humano, Davi, ele pecou, né, porque somos seres humanos limitados, mas o que diferenciava ele, segundo o coração de Deus, era o temor a Deus, era a sinceridade, era honrar a Deus, era buscar a Deus, era se santificar a Deus. A gente vê vários salmos de Davi que ele diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E Davi, quando ele estava em perigo, ele buscava quem? A Deus. A gente vê, como já foi citado no Salmo 51, que Davi diz: Senhor, não afasta de mim a tua presença, não tira de mim o teu Espírito Santo. A gente vê também que Davi era um homem obediente, que quando era um homem que tinha temor a Deus, porque ele teve várias chances de matar Saul, mas ele não matou com temor a Deus, porque ele disse: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Porque Saul, ele pecou, Davi foi ungido rei, mas assim ele temia, porque Saul foi ungido por Deus. Ele não fez mal com Saul, porque ele foi um homem temente a Deus. É um homem temente a Deus. Então, né, Valesca? Para ser uma pessoa segundo o coração de Deus, o que é preciso? Ser sincero, ser humilde, ser uma pessoa que honra a Deus, ser uma pessoa que busque a Deus. Porque qual a face na terra aqui, qual o ser humano que não tem defeito? Quando Deus falou para Abraão, dizia: olha, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, não quer dizer assim: olha, Abraão, tu vai ser imperfeito, tu não vai pecar não. Não, mas o quê? É a obediência. Quanto mais você obedece a Deus, mais você vai se tornando mais amigo de Deus, mais íntimo de Deus, mais uma pessoa segundo o coração de Deus. Porque é na obediência que vai mudando o nosso caráter, que Deus vai mudando, que Deus vai transformando. E é isso, meus amados irmãos. Para ser uma pessoa segundo o coração de Deus, temos que buscar, temos que temer, temos que ser sinceros. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, apesar dos seus erros. Mas ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus até a sua morte. Por quê? Deus, ele conhece o coração, ele não olha a aparência. Quando Samuel foi ungir ali, viu logo seu irmão, mas o que Deus disse? Não olhe a aparência.
mas o Senhor olha para o que está dentro do coração. Então, diante de todos que estavam ali, Davi tinha um coração puro, tinha um coração reto, tinha um coração que, tipo assim, quando vinha leão e urso foi atacar aquelas ovelhas, ele se dava sua vida para salvar aquelas ovelhas. E Deus viu isso de Davi. Deus viu que Davi liderava bem o seu povo de Israel. E como liderou o povo de Israel. Ele pecou, ele errou, mas ele reconheceu e mudou o seu pecado. Apesar que quando a gente peca, vem as consequências, né? Como vê as consequências na vida de Davi, não é? E para isso serviu de experiência na vida dele. Mesmo assim, quer ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Honre a Deus, busque a Deus, tema a Deus, que cada dia mais vamos ser abençoados. E ativa o sininho, deixa um like, compartilha e que Deus continue abençoando todos vocês. Sim, também a gente vai ver que quando Saul ele temeu de enfrentar Golias, como Saul todo Israel temeu de enfrentar Golias, o que Davi fez? Quem é esse? Quem é esse que está afrontando Deus vivo? Veja só que fé. Veja só que assim, uma pessoa que realmente dava sua vida ali pela obra de Deus, pelas coisas de Deus, dizendo, quem é esse que está enfrentando o exército de Deus vivo? De Deus vivo? Me diga aí. Aí quando foi, Davi foi enfrentar Golias e foi vitorioso. Veja só, Davi foi diferente. Porque ele era segundo o coração de Deus. Ele era diferente. Todos temeram, todos tinham com medo. Mas Davi, mesmo pequenininho, Davi mesmo sem saber lutar, sem saber de nada, mas isso eu tenho experiência com Deus lá atrás. Eu tenho experiência com Deus quando vinha lá, eu tava pastoreando a ovelha do meu pai, vinha um leão, eu disse, o que, leão? Vai pegar a ovelha do meu pai? Vai não. Foi lá. Vem um urso, aí o urso vai o quê? Vai não. Então, Davi era diferente. E por ele ser diferente, por ele ter um coração diferente de todos, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Então, olha, não precisa que ninguém te veja, não. Fica escondidinho lá na relva, escondidinho. Só Deus te vendo. Se torne uma pessoa segundo o coração de Deus. Uma pessoa que tenha firmeza, que chegue mais perto de Deus. Porque vale a pena, viu? Valeu a pena. Davi foi rei, mas foi rei no tempo dele. No tempo de Deus. Ele já tinha sido ungido rei. Mas Saul primeiro estava como rei. Depois, quando Saul foi para aquela peleja e não prosperou, aí foi quando Davi subiu o seu cargo. Mas ele esperou o tempo de Deus honrar na sua vida. Então, vale a pena ser segundo o coração de Deus. Deus abençoe, viu?